companhia da minha mãe ou de quem quer que fosse, e ele disse que se encheu de tanto louvor e de adoração, sozinho na solidão da floresta amazônica. E aí, de repente, aconteceu algo com ele que ele não voltou e não conseguia contar. A mamãe me ligou e disse: aconteceu algo estranho com seu pai. Ele: vem aqui. E eu fui lá. E fomos para a floresta. E eu falei: pai, me conta. Isso já 3 meses depois. E ele disse: eu não tenho como, meu filho. E começou a chorar, chorar, chorar. Eu insisti no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Até que no terceiro dia, à noitinha, ele falou: eu vou tentar te dizer. Sabe aquilo que aconteceu com Paulo? Eu falei: o quê, pai? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, quando ele disse que há 14 anos ele conhecia um determinado homem em Cristo que tinha sido levado ao paraíso. Eu falei: sim, eu sei. Ele disse: foi o que aconteceu comigo. E o nosso irmão Paulo estava errado. Eu falei: como ele estava errado? Ele disse: ele não usou bem as palavras. Ele voltou dizendo que tinha visto coisas inefáveis às quais não era lícito aos homens referir. Não está certo. É lícito se você quiser tentar. O problema não é esse. É que é irreferível. Não dá para descrever. Por isso, não é lícito para você não macular o que é eterno e imaculável. E eu paro por aqui. Eu também não vou te dizer nada. Vai chegar a tua hora de ver. E aí, nessa hora, você vai ver a incomunicabilidade da grandeza dessa glória de Deus. No amor, nisto consiste, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Pois, segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Eu estou aqui para crescer e me tornar um Jesusinho até onde eu possa ir. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para aquelas que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, que é tornar-me como Ele, ser herdeiro dEle, ter a semelhança dEle, porque vê-lo-emos como Ele é, e tornar-nos-emos à sua imagem absoluta, à sua plenitude. Em Cristo eu já sou Cristo assentado nas regiões celestiais, nele, para que no processo humano eu cresça e me aperfeiçoe no amor. Porque só o amor de Deus produz Jesuses neste mundo. Nada mais realiza isso. Fazer com que nós nos tornemos como Ele neste mundo. Ontem, alguém me perguntou, hoje, em algum lugar, se... Foi o Arnaldo que me perguntou, me disse: o senhor já deve ter sido muito ameaçado de morte. Foi no carro. E eu disse, a Adriana confirmou: um monte de vezes. E eu fui. Não dá para você viver Jesus e não ser ameaçado de morte o tempo todo. E tanto mais quanto visceral seja a sua vida nele, mais perigoso você se torna no planeta.
Eu já fui ameaçado por todos os comandos que você imagine e queira, e modos, e religião, e religiosos, e fanáticos, avisos para eu não ir a determinados lugares que eu ia ser executado. Eu fui a todos. Em alguns lugares havia os executores escondidos com armas apontadas na minha cabeça. No dia seguinte, é que eu fiquei sabendo que eles estiveram ali a noite inteira para me matar e não conseguiram, porque lhes bateu um temor e um tremor enorme no coração. No dia da crise, no dia do juízo, no dia em que as coisas ou são ou não são, nós tenhamos confiança. Como meu pai, 4 meses antes de partir, cego, tomando o cafezinho dele, também gostava de molhar o pão no café. De vez em quando eu dou uma molhadinha também, só para lembrar do papai e da mamãe, que adoravam fazer assim. E é maravilhoso. E aí, ele cego no café da manhã com a minha mãe adiante dele, ela via tudo, e ele tomando o mingau dele. A papinha, olha, se vocês se afastarem daí, ajuda a não apagar aqui. Isso, dão umas encostadas, aí apaga. E o que aconteceu é que o motorista, o moço que dirigia para ele, estava lá, sentado, muito falante, falava alto, extravagante, e papai acostumado com aquilo. De repente, entram outras vozes no diálogo. E ele falou, deve ser o pastor Rai, que morava na casa da frente, que deve ter chegado aqui, devem estar nessa conversa fingindo que estão brigando. E ele continuou tomando a sopa dele lá, o mingauzinho. De repente, ele ouviu a minha mãe dizer, parem com isto em nome de Jesus. Aí ele falou, não, a minha velha não fala, não usa o nome de Jesus em vão. Ele só enxergava nas laterais. Aí ele botou o óculos e deu aquela virada lateral assim, e viu que minha mãe estava sentada ao lado dele, o motorista na frente, 3 homens enormes com armas na mão, apontadas na cabeça de todos eles. Aí ele olhou, e com 80 anos, e disse, na mesma hora, aquele poder de Deus tomou conta de mim, pobres daqueles rapazes. Ele de muleta, bengala, e eu me levantei, ele, à medida em que foi envelhecendo, foi diminuindo, foi ficando mais baixinho, e disse a eles, ninguém tira nada de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente o dou. Retirem-se da minha casa. Em nome do Senhor Jesus, saiam. E os rapazes saíram enormes, eram policiais que estavam roubando. Se atropelaram, não conseguiam passar pela porta, caíram um por cima do outro, armas automáticas para lá e para cá, saíram desesperados. Quando chegaram na esquina, vinha passando um carro de polícia e os prendeu, os 3. E aí eu liguei para meu pai, ele não queria que eu soubesse, ele vivia querendo me poupar. Não liga para o Caio Fábio não, coitado, ele vai ficar preocupado lá, daqui a pouco ele vai querer vir aqui, não fala nada não. Mas uma das minhas irmãs me ligou e me contou, eu liguei para ele e falei, e aí, pai, o que aconteceu? Ele falou, não, foram uns rapazes, coitados, eu fico com muita pena desses meninos, vocês vêm fazer isso aqui comigo, é uma coisa muito perigosa, meu filho. Um homem assim, cheio do Espírito de Deus, que não tem medo de nada, é um perigo. E aí eu falei, o que o senhor acha que aconteceu? Ele, pois é a minha curiosidade, eu queria saber quantos eram os que estavam atrás de mim. Eu levantei e senti que uma milícia se levantou comigo.
E eu gostaria de encontrar com esses rapazes para dizer: meus filhos, não façam mais assim na vida, é um perigo muito grande assaltar a casa de um homem como eu, é uma coisa horrível, não façam mais isso na vida. Aí eu fico contando essa história aqui, que foi o que aconteceu, não em algum outro lugar do mundo, mas lá na casa dos meus pais. E tem gente que fica achando que o velho deu sorte. Eu estou aqui para dizer que ele não deu sorte. Eu passei a vida com essa coragem. Sabe quando eu não a tive? Eu não a tive uma vez que eu dei uma surra num rapaz, e ele foi hospitalizado, ficou em coma e tudo mais. Mas eu estava insensível. Para mim, eles eram 8 e me atacaram, eu quebrei logo o primeiro e 7 correram. Aí eu falei: covardes, coração sem Deus, o meu. E no dia seguinte eu estava sentado numa praça, às 10 da noite, esperando um amigo que ia passar para me pegar para uma noitada. Quando de repente veio o irmão mais velho desse moço que estava no hospital e com uma arma na mão, saiu do carro dele, não tinha ninguém na praça, o cenário ideal para ele me dar um teco na testa, e eu tive medo. Não fiz nada, ele não viu uma reação em mim, eu fiquei olhando para ele, impávido, me ameaçou, eu não disse nada em resposta, mas o meu coração estava gelado, porque eu sabia que eu era culpado. A culpa me encheu de pavor, embora eu seja um bom artista para não deixar ninguém perceber. Essa foi uma vez. A outra vez, eu também sabia que eu estava em estado de transgressão diante de Deus. 1998 foi o ano no qual me divorciei por causa de traição, do que eu nunca tinha feito na vida, vivido com santidade, da minha conversão para frente, na presença de Deus, com confiança. Mas aquele ano era o ano da certeza total no meu coração que eu tinha fugido conscientemente daquele amor que me guardava. E entrado num estado de transgressão. Aí chega um homem da máfia americana, ele sediado em Nova York, me chama a propósito de uma história que estava rolando aqui no Brasil, que veio a ser conhecida como Dossiê Caimã, e diziam que eu era a pessoa que sabia de tudo. E eu não sabia de nada. Era um idiota no meio da história. Mas fui convenientemente responsabilizado pela consciência da coisa inteira. E ele me ligou e falou: olha, minha mulher está chorando aqui dentro de casa. Ele era o responsável pelos negócios da máfia no Brasil. Disse: eu sou o representante da família tal e tal. Ela está chorando porque tem um repórter acampado aqui na porta da minha casa em Nova York chamado Cabrini, da TV Globo, que descobriram, farejaram a mim. Se a minha mulher chorar até amanhã de manhã, eu sei aonde o seu filho Lucas estuda em Boca Raton, aonde a sua filha Juliana estuda em Boca Raton, e eles vão morrer. Eu não quero te matar, eu quero que você veja-os morrer. E aí o meu coração gelou como nunca antes.
Se eu, sinceramente, não estivesse naquele estado de culpa, no dia do juízo, no dia daquela crise, se o meu coração estivesse em paz em Deus, se eu estivesse andando na luz como Ele está na luz, Deus sabe que eu não teria temido nada. Porque a minha confiança está nele, não em mim. E nele eu faço proezas. Nele se põem em retiradas os exércitos de inimigos. Nele não há ocasião para vacilação e nem temor. Eu tenho medos racionais, que são temores naturais. Um leão na rua, eu não vou para a esquina. Um hipopótamo solto, vociferante, eu fico num lugar que me proteja. Uma onça resfolegante, eu subo num pau mais alto que ela não consiga alcançar. Isso faz parte da racionalidade da vida. Mas o meu pai me ensinou, se não der para subir num pau, vire onça contra onça, corra para cima dela e coma ela também. Eu fui treinado por ele assim e o Evangelho aumentou isso ao infinito. Esses anjos do Senhor, essas milícias celestiais, esse poder que te habita, que está em ti, o fato de que principados e potestades te conhecem, e que até os bichos sentem o cheiro da tua tranquilidade em Deus, da tua pacificação, isso muda tudo, completamente. E à medida em que o coração vai andando em pacificação, no amor de Deus, você tem confiança. E você se torna como Ele é neste mundo. Exatamente como Ele é neste mundo, você cresce para se tornar e para manifestar o mesmo Espírito de Jesus como um evangelho vivo e ambulante. Cada um de nós pode provar isso. Não é privilégio de alguns, é para todos. Essa é a loucura, essa é a graça. Que gente frágil, gente fraca, gente simples, gente desarmada, gente desprotegida, andando todavia com esse coração vinculado a essa paz, carregando essa confiança, se torna como Ele neste mundo. E o texto prossegue dizendo o seguinte, olhem só, é simples e poderoso. No amor não existe medo. No amor não existe medo. Não é na paixão. A paixão é apavorada, que teme perder a pessoa, teme ser traída, teme ser despossuído, teme tudo. Mas o amor que abre mão, o amor que entrega, o amor que confia, o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor que permanece, o amor que perdoa de novo, que perdoa sempre, que não sabe deixar de ser amor em Deus. Nesse amor, que é amor segundo Jesus, que dá a vida pelos outros, que tem o outro em superior conta, que é longânimo, extensivo, que compreende e abarca tudo quanto esteja na dimensão da compreensão e daquilo que até transcende a compreensão. Neste amor não existe medo.
Medo de nada, nem medo de ninguém. Por isso a gente sabe se a gente ama pelos medos que a gente tem ou a gente não tem. O melhor retratador da realidade ou não do amor em mim é o medo. Um coração cheio de medo não está tomado pelo amor, porque o amor não tem medo. O amor não tem medo da própria execução. Podem vir para te matar, mas o amor não teme. Isso é que é extraordinariamente incompreensível em qualquer psicologia humana. Mas há aqueles que, de fato, provam a realidade dessa confiança, que decorre de uma pacificação profunda em Deus, de você saber que é perdoado, que está perdoado, que anda como um ser perdoado, que não anda em dívidas, conscientes com ninguém, que busca quitar todas as suas dívidas pela manifestação do perdão, da graça e do amor. Esse não teme nada. Quando você vê à volta essa quantidade enorme de gente com síndrome do pânico, o que é que isso nos diz, senão da morte profunda e crescente do amor na Terra? Quanto mais gente em estado de pânico, de fobia de existir, de agonia de ser, tudo isso reflete profundamente o não amor nas pessoas. Não apenas que elas não amem, mas que elas não sabem nem o que é isso. Não são filhas do amor. Não tomaram posse de que são amadas, do fato de o serem. Estão em estado de orfandade de amor. E aí abrem-se todas as lacunas para o medo, para o pânico, para a agonia, para a insegurança no coração. Porque no amor não existe medo. Não existe. Se você quiser andar sem medo no mundo, saiba que você é amado. E se você quiser andar sem medo no mundo, ame. Ame. E para amar a Deus, João diz que eu tenho que amar o próximo. Porque se eu não amar o meu próximo a quem eu vejo, como eu poderei amar a Deus a quem eu não vejo? O maior poder contra o medo é o amor. E a maior força do universo é o amor. Tem gente que acha que o poder no mundo é o poder do ódio, do rancor, da guerra, da raiva, ou de qualquer outra coisa. O poder dos poderosos. O poder desses idiotas cósmicos. O poder das armas. Isso aí é o recurso dos fracos, dos covardes, dos amedrontados, daqueles que sem algo para atirar em alguém, se você bater o pé, eles correm. Agora, quando você está cheio do amor, você é daquele tipo que bota a cabeça na guilhotina e deixa cortar. Se der mole, a tua cabeça ainda cai do lado de lá sorrindo. Não existe medo. Ou isso aqui é verdade, ou é bom a gente parar de brincar disso. Eu sei que isso é verdade.
Não porque me convenci acadêmico ou intelectualmente disso, mas porque experiencialmente eu sei que é assim. A morte, por exemplo, está chegando aí, está vindo de lá para cá, para todo mundo. Eu todo dia dou um passo a mais na direção dela. Quando eu cheguei aqui em Fortaleza, tinha tido uma notícia na internet que eu tinha sofrido um mal súbito. Que é um negócio, de vez em quando me matam, já há muitos anos. Muitos anos. A minha família já está ficando acostumada. No dia que eu morrer, eles vão dizer, não foi nada não. Já aconteceu tanto que a família está ficando cínica. Ao mesmo tempo, tem um treino. Todo dia eu digo, gente, vai chegar a hora. E eu vou ser muito feliz. E não estou de brincadeira. Vocês já imaginaram? Se eu andasse daqui para ali, chegasse aqui, eu realmente, como outro dia um padre, numa missa, há uns 3 anos atrás, aconteceu com ele pregando uma mensagem, andando no púlpito, caiu morto. Aí todo mundo, meu Deus, que coisa, o padre caiu morto, coitado. Eu não vi nada disso, é o meu sonho de consumo. Desde jovenzinho era esse, eu gostaria, se me dessem uma escolha, de morrer na hora que eu estivesse bradando como um leão o amor de Deus. Em glória. Eu sou filho da glória. Estou habitado pela eternidade. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode me separar deste amor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Logo, diz João, é a conclusão, logo, o raciocínio é esse, aquele que teme não foi aperfeiçoado no amor. E o amor de Deus cresce, se aperfeiçoa, se desenvolve como prática cotidiana de olhar e enxergar Deus no meu próximo, por mais desfigurado que ele seja e ele esteja. Na prática dessa percepção, se eu vir o meu irmão e abrir para ele o meu coração, cresce em mim o amor de Deus. E como ele é, eu vou me tornando dia a dia nesse mundo. Eu sou um sinal do Evangelho. Nós não precisamos, como eu disse hoje de manhã, fazer uma torre sequer. Nós já somos o equipamento do amor de Deus no mundo. Está tudo pronto. Quando Deus quis manifestar o seu amor, Ele não fez a Torre de Babel, Ele se encarnou. Nem fez os jardins suspensos de Babilônia. Nem fez pirâmides. É absolutamente esmagador e é completamente algo que não nos deixa escape ou desculpa. Eu nasci. E se eu estou aqui, todo o equipamento necessário para manifestar o Evangelho e o amor de Deus no mundo está pronto. Não há um implante a fazer, não há nada, um marca-passo divino a instalar, não há coisa alguma. Eu e você já estamos prontos, só não acontece porque nós não queremos, nós não quisemos. Do contrário, está consumado. Jesus já fez, e eu estou aqui. E se o amor de Deus crescer em mim, assim como Ele é,
também eu serei e sou neste mundo. Ora, no amor não existe medo, pois o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e quiser criar uma dicotomia e dizer que eu odeio ao meu irmão porque o meu irmão não ama a Deus, ou, como diz o Salmo 139, que é perfeito do verso 1 até o penúltimo. No penúltimo, Jesus liquidou com o Salmo. Ele continua na vigência, menos o último versículo. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Aí vem Jesus e diz, filho, cresce, Davi. Ama o teu inimigo. Ora por quem te persegue. Ou Salmo 137, o cara vem com saudade de Jerusalém, rios de Babilônia, eles pedem para a gente cantar, não dá. Nossas harpas estão aqui penduradas dos salgueiros, não dá para cantar canções de Jerusalém em terra estranha. Aí o cara tem um surto de religião, de ortodoxia raivosa, e diz, quem me dera viessem aqueles que pegassem os filhos dos babilônios e arrebentassem a cabeça das criancinhas na rocha. Pá! E pá! E pá! E tem crente dizendo, oh glória! Aleluia! Aquele cérebro para tudo que é lado, aquela coisa nojenta. Comando Vermelho vira um negócio de sacristãos da maldade. Esse comando aqui de Fortaleza, o quê? Parece GDF, como é que é o nome do negócio? É GDE? GDE, vira coisa de inocente. Diante daquele salmo, pega e mata. E pá! Isso devocionalmente. Em nome do Senhor, aleluia! É o Espírito que está em volta de nós, enchendo as igrejas, os crentes, que se tornaram filhos do ódio. Por isso também é tanto pastor se suicidando, é crente deprimido, cheios de pânico, apavorados, porque não há amor, e se não há amor, o que há é tormento. Cresce o tormento quando o amor se esvai. Nós, no entanto, o amamos não porque inventamos isso, mas porque Ele nos amou primeiro e nós ficamos grávidos dessa misericórdia e assim nos aperfeiçoamos dia a dia nessa consciência para que, como Ele é, sejamos nós também o Evangelho neste mundo. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ame a Deus, ame também a seu irmão. Esse anda sem medo, sem pânico. Todo mundo aqui sabe o que eu estou falando. Como a culpa, como a incoerência, como a mentira, como o preconceito. Por mais que você o defenda ideologicamente, mas no seu coração rachaduras e abismos vão crescendo. Aí você começa a precisar de calmante para todo lado, aflições, ansiedades, medos. Quem odeia, prepara o coração para todo tipo de ataque.
Quem ama, anda protegido o dia inteiro. De mim não há irradiação perversa, portanto eu não ando esperando perversidade contra mim, sem falar no fato maior. É que o escudo do amor é poderoso, é pacificador, gera uma serenidade divina dentro de você. É verdade. Não é logorreia, nem discurso, é fato. E se vocês ouvirem dizer um dia que eu morri porque alguém veio e praticou uma violência contra mim, saibam, morreu um homem sem medo. Nem no ato de partir. Você olha e você diz, Pai, perdoa-o, ele não sabe o que faz. E ele vai matar alguém em cujos olhos só há paz. Se isto crescer em nós, se essa consciência se dilatar, se esse amor se desenvolver, se tornar escudo e proteção pela prática no cotidiano, você vai experimentar uma vida que cresce em não tormentos. Ainda que todos tentem te atormentar, estranhamente você fica possuído por aquilo que Paulo chama de a paz que excede todo entendimento. Esse é o poder, minha gente. Esse é o poder. Esse aqui é o negócio, vocês entenderam? O barato é esse, a onda é essa. Você andar assim, e não há nenhuma arrogância nisso, há uma mansidão devastadora. Aí o que dizem sobre ti cai, é como a seta quebrada no ar. Os males que te projetam morrem no caminho. A maldição cai em si mesma e não chega nunca a você. Eu estou dizendo isso. Tem som ainda? Eu estou dizendo isto porque é isto que eu conheço em mim. E eu espero ter alguns anos a mais de vida para que esse amor se aperfeiçoe em mim. Se eu ficar mais velho, você vai me ver lindo. Eu não estou andando para uma velhice feia, eu estou andando para uma velhice sublime, resplandecente, maravilhosa. E eu não aceito para mim nada menos do que terminar a vida como um evangelho de Cristo, que não dá sinal esporádico, mas que é um signo vivo desse caminho. E como eu disse no início, não é algo para alguns, mas é a vocação de todos. Essa é a boa nova, esse é o poder. Agora, isso não acontece ouvindo loucuras religiosas aqui ou ali. Você tem que comer Jesus, como ele disse em João 6, comer a minha carne, beber o meu sangue, atolar-se em Deus pela prática de perdão, prática de misericórdia, prática da graça, prática da justiça, prática da verdade, corrigindo os seus pensamentos mentirosos, sentimentos que justificam os seus ódios perniciosos e convertendo o seu coração todo dia a essa graça, na qual estamos firmes e que nos faz castelos fortes, nos coloca como rochas e luzes de Deus no mundo. E a existência de cada um que assim viva se torna como ele é
cada um se torna nesse mundo. Vocês já imaginaram a revolução disso? Eu fico vendo a vida de um homem como Paulo, um carinha. Aí vem aquela explosão, aquele OVNI divino. Bah! E olha o que aconteceu. Um sujeito. Vocês imaginem um mundo de 5 Paulos, de 10 Paulos, de 12, de alguns. Qualquer um pode ser, não um Paulo, pode ser assim mesmo, cheio do mesmo poder e da mesma transcendência, e da mesma graça e da mesma ousadia, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Vamos ficar em pé.